E o Gemini está fazendo anotações e manda para os e-mails de todo mundo depois. Ah, é? Eu recebo, cada pouco eu recebo, acaba uma reunião, não sei nem de quem é, aparece um e-mail do resumo do Parece, Gemini para mim. né? É. Eu estou Interessante. guardando tudo lá. Deixa eu guardar. Se um dia alguém precisar, está na minha pasta. Enfim. Muito bem. Então vamos começar. Eu vou elevar, eu peço a todos que me acompanhem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos buscar a sintonia com os benfeitores espirituais. Sabemos que nos estudos virtuais, em que cada um de nós está em seu lar, nós temos a assistência dos benfeitores espirituais, trabalhadores da nossa casa espírita, o nosso cantinho, que nos visita a todos e nos auxilia no entendimento daquilo que lemos e estudamos. E mais uma vez, aqui estamos, e com a certeza deste amparo para todos nós. Então, ofertamos a nossa prece de início à equipe espiritual do nosso cantinho para auxiliar o irmão mais necessitado. E abrimos com ela o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós paramos num ponto, né? Nós estamos lendo e estudando o capítulo 16, né? Sobre alienação mental, e nós paramos num trecho que diz assim: o assistente não se surpreendeu e observou. Mas, na verdade, eu vou pedir para a Elisete voltar um pouquinho só para fazer a pergunta do André Luiz. Volta na exposição, no parágrafo anterior? No parágrafo anterior, a exposição. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desse jaez que, de improviso, assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Muito bem. Então vamos lá, ele fez a pergunta, vamos ver o que diz o nosso assistente. O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre,
vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviadas das leis universais. Em verdade, na alineação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Através do manicômio é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres, que aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos de hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Dá uma paradinha. Bom, com certeza, né? Tem muita coisa aqui para nós conversarmos, né? Então, é muito interessante, né, a gente ver esse negócio. Ah, Oi, Eduardo. oi, Renato, tudo bem? tá me ouvindo? Parece que eu tô sem som, né? Não, tá todo mundo te Estou ouvindo ouvindo. sim, né? Tô muito baixinho, vou desligar e... Não, tá tudo bem. Você que tem que aumentar o seu som para você ouvir. Não é, eu acho que é defeito mesmo. Sempre na prece das 6 acontece isso também. Aí eu desligo e volto. Tá bom. Fique à vontade. Tá. Então, o André Luiz fez uma pergunta, né, ligada assim, olha, tudo bem, até dá para entender isso, né? Mas aqui está cheio de gente que dificilmente vai morrer logo, né? Não tá, dá para ver que a pessoa está aí, né? E ela não vai morrer logo, tá tudo bem com ela. Melhorou. Então tá bom. Aí o, o Calderaro, né, vem explicar, né, que a nossa sementeira, no presente e no passado, né, ela vai moldar o nosso futuro. Não tem o que fazer. É completa. E a responsabilidade é nossa. Não tem o que fazer. Não é de uma única existência. Nós estamos falando de muitas existências. E em muitas delas nós erramos muito. E aí é como ele vai falando. Conforme vai, né, desenvolvendo, né, as suas diversas incursões, né, na, na carne, né, nas diversas reencarnações, né, a gente tem oportunidades de nos melhorarmos ou nos afundarmos cada vez mais.
se a gente ficar presa das sensações da vida terrena, e esse ser, no final das contas, o nosso objetivo de vida, né? Não nos apercebendo da importância de cultivarmos, né, amizades que sejam positivas, fazer o bem, pensar no próximo, fazer um monte de coisas que, vamos dizer, direciona o nosso espírito para ações, né, positivas, e ao invés disso, nós preferirmos, né, seguir em atendermos às sensações da vida terrena, seja ela do que for, né, vai chegar um momento que nós ficaremos completamente desequilibrados. E é isso que ele está, né, falando aqui. Ele fala assim: você vai verificar conosco, né, um quadro muito aflitivo, né? Ele chama a palavra, ele usa afligente, né? Muito aflitivo, né? De padecimentos espirituais, né? E, e ele fala assim: é possível que aprendas num hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviadas das leis universais. Por quê? Porque ele está visitando um hospício na Terra, com gente encarnada naquelas condições, certo? Antes dele, Calderaro, descer junto com o André Luiz, ou, na verdade, o contrário, né? O André Luiz acompanhar o Calderaro, né? Em missões, vamos dizer assim, nos precipícios, né? Dos vales de sombra, de espíritos realmente completamente presas, né, de sofrimentos horríveis, né? Então, ele trouxe o André Luiz para ver essa situação, né? Porque este é um dos caminhos que serão trilhados por esses espíritos se não se derem conta que tem que modificar. Eles vão descer, né, para esses vales de dor infernal, né? Então, ele vai falando assim: na alienação mental, começa a descida às zonas inferiores da morte. Certo? Quer dizer, se a pessoa caminha na direção da loucura e vive, né, a loucura como esses que são completamente alienados da sua vida diária, porque vivem ambientes mentais, criações mentais próprias, certo? Portanto, eles estão apartados da realidade da vida em que estão, né? Eles vão descer a essas zonas, né, inferiores da morte, como diz aqui o Calderaro, certo? E aí ele fala assim: através do manicômio, ou seja, ele conheceu o que acontece no manicômio, será possível entender a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no grupo social da crosta terrestre, né, onde permutam os eternos valores, né, divinos trocam, né, desculpa, permutam quer dizer trocam, né, os valores divinos pelas ilusões imediatas, né, a satisfação das ilusões imediatas, eles são relegados, né, depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sofrimento. Eles ficarão completamente
Eu vou até mesmo seguir nessa direção, de alienados completamente, vão padecer momentos que vão entender como de loucura completa, né? E aí ele continua explicando, né? Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, né? Quando a gente está chegando à velhice, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei. Então, você pode nascer já com a questão da loucura instalada. Porque você traz isso no seu espírito. A sua mente, né, foge da realidade desde o início. Então, ele vai falando aqui, né? É como se inicia, né? A nossa. É por isso que ele fala assim, como a expiação se inicia no crime. Ora, se a gente comete crimes, não tem o que fazer. Nós vamos encontrar o crime lá na frente, infelizmente, né? E aí ele vai explicando, né? Conforme é adotada a conduta, né, em desacordo com a realidade, o espírito vai encontrar sempre, em todos os lugares onde ele estiver, né, os efeitos da sua própria ação. Então, por exemplo, aquela senhora lá que estava no manicômio, que se dizia protegida do rei e que sabia que tinha alguma coisa acontecendo e tal, ela vivia uma realidade própria, causada pelos crimes que ela mesma cometeu lá na época em que ela vivia mesmo na corte francesa. Geralmente a gente fala da corte francesa, né? Então é muito interessante a gente ver isso, né? Quer dizer, não tem o que fazer. E ele fala assim, olha, seja nos mecanismos da lei, né, da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado. Certo? No campo da evolução, de esforço comum, né? No monte da elevação, né? Na prática do bem, ou no vale, né? Expiatório do exercício do mal. Então, veja que fruto é essa alienação mental e depois o sofrimento que advém, né, dos crimes que nós praticamos, às vezes e quase sempre contra nós mesmos, por exemplo, quando abusamos de drogas, abusamos do poder, né, abusamos da chance de mandar matar, mandar fazer todos esses crimes, né, que a humanidade sofre no dia a dia pela inobservância da lei divina, que muitos de nós ainda fazemos, vai resultar nisso tudo. Não tem o que fazer. E ele fala, mesmo na lei da hereditariedade, os pais não precisam ser loucos para que a pessoa nasça com a loucura. Esse é um grande problema, né? Porque a humanidade e a ciência trata a coisa como sendo, né, vinda, infelizmente, somente da matéria. E esse é um grande problema. Pergunte. Edu,
Então, a gente pode entender que as pessoas que têm problema não tem nada a ver com o corpo físico. Quer dizer, não tem nada a ver com o corpo físico, o que eu quero dizer é assim. Porque uma vez eu ouvi um comentário de um palestrante dizendo que às vezes pode ser um problema do corpo físico, que aquele espírito veio num corpo físico que não tem certas conexões, tal, 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 tal. E aquilo me incomodou muito. E agora, por essa explicação que você está dando, eu acho que a minha incomodação estava no caminho correto. É tudo advém do espírito. O corpo, ele só recebe aquela porcariada toda que a gente vai acumulando encarnação e pós-encarnação. É isso, né? Essa é a minha visão, Alessandra. Beleza. É a minha também. Embora você há de convir, né? Vamos pegar, por exemplo, esses gênios das músicas que nós tivemos aí, o Mozart, o Beethoven, tudo, que realmente deixaram um conjunto de obras que realmente elevam o coração das pessoas, né? Nos elevam, nos colocam, quando a gente ouve com atenção aquelas músicas todas, eles nos elevam na coisa. Mas, e por causa disso, são espíritos com uma inteligência imensa, né? A gente via pelas histórias, né, que o Mozart era uma pessoa finíssima, super alegre, sempre, né, fazendo brincadeiras, isso e aquilo e tal, né? Mas o corpo físico que ele usava, né, o nosso corpo físico é limitado para esse tipo de espírito. Então, nesse sentido, você pode dizer que o corpo físico limita alguns atributos desses espíritos para agir no nosso meio. Tudo bem. Então, isso daí é como eu vejo. Agora, quando se fala de uma pessoa que veio, eu não estou dizendo que não possa existir, tá bom? Mas eu acho mais difícil. Porque já se falou sobre isso. Então, eu não vou dizer é impossível, certo? Mas para mim não entra muito na minha cabeça que um espírito venha com alienação mental ou com uma deficiência física que o impeça, né, de se manifestar ou de andar isso e aquilo, né, para fazer com que os outros ao seu redor entendesse a importância de ajudar alguém e, portanto, conseguisse progredir para auxiliar ele, e que ele não tem nada, como espírito, veio o corpo que fez isso com ele. Minha opinião muito pessoal, quando eu leio no livro Missionários da Luz sobre a reencarnação do Segismundo, para mim fica praticamente claro, né, que a nossa reencarnação é o nosso crescimento individual. Lógico que tem toda a relação com todos os outros, mas nós impingimos ao nosso corpo físico as mazelas do nosso espírito. O corpo físico é, na verdade, um filtro das mazelas do espírito. Depois que ele passa pelo corpo físico, né, ele vai sair mais depurado, ele tira fora algumas coisas. É como se você tivesse o filtro de papel fazendo chá, os galinhos do chá ficam todos ali no filtro de papel e a água com a essência do chá saiu. Você vai depois ter a essência ali. Então, nesse sentido é que eu penso do jeito que você falou, né? Se
um determinado espírito apresenta determinadas dificuldades, são dele. Entretanto, né, como você mesmo falou de um palestrante utilizando isso, existem opiniões diversas. Mas eu acho difícil. Eu prefiro ficar com esta visão. Eu concordo com você, viu, Du? Para mim faz mais sentido isso. Muito mais sentido, né? Senão a gente acaba começando a questionar as leis divinas. Pois Isso é. Isso é impossível, né? Então, eu também concordo com o seu pensamento aí. É a minha visão. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, além de mim e da Alessandra? Não? Alguém mais quer falar alguma outra coisa? Senão nós seguimos em frente. Vamos seguir, Elisete, por favor. O assistente, que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Muito bem. Compreendestes, né? Então, ele está colocando aqui muito claramente, né, que seja no passado longínquo, seja logo no presente, né, a loucura, ela não se estabelece à toa. Se estabelece, certo? Efetivamente, nas ações, na decisão deliberada da pessoa de fugir às realidades da vida, certo? E a prática de crimes, de outras coisas mais que a sua consciência depois pesa. E falar, olha, você vai ter que, né, reparar tudo isso. Então, né, ele usa uma coisa muito interessante, né, que eu queria chamar. Preferindo segregar-se nos caprichos mentais. Vocês já viram? Muitas vezes tem aqueles filmes, né, em que a pessoa está falando, a outra, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, não fala que eu não quero saber. Certo? Por quê? Porque ao ouvir e se defrontar com um questionamento, com alguma coisa, certo? A pessoa vai ter que refletir sobre isso. Ou isso que você está falando não existe. Sai fora. O que existe é a realidade minha. E por isso que ele chama de caprichos mentais, na minha opinião, tá? E aí ele fala assim, a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu à realidade. É a realidade da vida. E, portanto, né, vai para as regiões purgatoriais. Só que ela cria, né, para ela mesma esse sofrimento. É como ele fala aqui. Vamos em frente? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, segui o orientador, que silente abandonava o campo de observação,
a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Muito que bem. Então, veja, você lembra? O André Luiz queria parar lá, ele disse, não, 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 vem aqui, só vem andando, tá. Ó, era só para você ver o que é, né, a alienação mental. Por quê? Porque ela tem ligação direta com o sofrimento, né, nas cavernas que seriam visitadas por ele, junto com outros trabalhadores. Comentários, porque nós estamos encerrando o capítulo 16. Nada, nada? Muito bem. Então, vou tomar uma aguinha. E vamos aqui encerrar, né? E vamos para o capítulo 17, que é No Limiar das Cavernas. Eles ainda não chegaram nas cavernas, ok? É o capítulo 17, e nós vamos fazer aquilo que costumamos fazer, ler direto. Alguém tem algum comentário que acha importante fazer? Se não, nós vamos seguir. Tudo bem? Elisete está cansadinha? Não? Vamos lá. Vamos lá? Então vamos. No limiar das cavernas. Reunidos agora, Calderaro e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feitas as saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. A diretora ouviu bondosa e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto, em todas as particularidades. Fixou em mim olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Afagou-me de leve, com a destra carinhosa, e acrescentou. Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem.
Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer, em companhia do prestimoso aprendiz, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Olha só. Uau! Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci contente. Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessante aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali, estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referia Alighieri no poema imortal? Lacerava o meu coração as vozes lamentosas diversas a se volarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos separados uns dos outros ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal e quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos, ao assistente e a mim, com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Viu só? Olha só. Vamos em frente. Abraçando-me, a diretora disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderaro e eu nos achamos a sós na atra vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa, no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos.
A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopitei as lucubrações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam, chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que estes míseros precitos nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Toda esta gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu Calderaro paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Estampou complacente expressão no rosto e considerou. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas, e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, porém, explicou. Não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Neste capítulo da volitação, portanto, impende observar os ascendentes naturais, levando em conta, com a própria natureza, que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto, buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção.
como ocorre no nosocômio da esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos no manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infinitas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispíriticas em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exalce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, e dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão
e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e bulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios. Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles atinou com a nossa presença. Calderaro, muito sereno, conhecendo minha curiosidade inveterada, informou: estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiserdes, porém, entrar em relação com a história de algum deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Aproveitando o momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me de infortunado irmão, que impressionava pela face esmacilenta. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquisição. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario, assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento, acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la, quantas vezes lhe fosse possível. Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências? Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação, mas, renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o usoricida, que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou: este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos um mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voavam pesadamente aqui e acolá,
dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Conduí-me, quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar num momento apenas com palavras tantas mentes em desequilíbrio cruel. Impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente e dispomos apenas de algumas horas. Muito bem. Muita coisa para a gente poder conversar, né? Na semana que vem. Nós estamos no finalzinho, então, na semana que vem, a gente começa a ler, como diz o Antônio, no miudinho, para a gente poder conversar a respeito. O que me chamou a atenção, né, foi que a dirigente, a irmã Cipriana, falou: ele não fez o curso de atendimento aos sofredores, não está preparado para ir, não vai. E sem melindres, hein, Eduardo? Que E sem interessante. melindres. Autoridade, olha, não dá, acabou, aceitou e ficou por isso mesmo. E o próprio Calderaro, né? Tá certo, eu fico com ele aqui. E aí vocês viram que era basicamente também um imenso manicômio. Então, gente, vamos encerrar por hoje, ok? Elisete, muito obrigado pela leitura. De nada. E nós vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez à equipe espiritual pelo carinho de estar conosco. É importante nós atentarmos, né, para a informação trazida neste livro, que mostra o porquê que os livros de André Luiz devem ser lidos por todos os espíritas. Né? Foi uma missão levada a efeito por ele e outros espíritos e pelo Chico Xavier. E a eles somos muito gratos por nos alertar a essas questões todas da vida terrena, da continuidade da vida e da nossa sementeira. Profundamente gratos por tudo que recebemos nesta noite, deixamos a nossa prece de encerramento, entregue nas mãos da equipe espiritual para beneficiar todos aqueles que lutam pela paz mundial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigada, Eduardo. Deus, boa semana. Eu que agradeço, gente. Até. Muito bom. Boa noite, obrigada, gente. Tchau. Boa noite, Boa noite, gente. agradeço. Muito bom. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. Você sabe que eu não consigo, né?
desligar parando a do jeito que gravação você aqui. faz, né? Boa noite. Não, eu vou desligar a gravação aqui, ele não está me Uhum. deixando, mas Não, a hora que eu sair, deve desligar. eu Agora acho que sim. não.